Olá, seja muito bem-vindo ao Trabalho Legal, que vai mostrar atraso de salário, quais os direitos do trabalhador nesse caso, o que fazer quando a empresa atrasa o pagamento de seus funcionários. Comissão especial que analisa a proposta de reforma trabalhista na Câmara dos Deputados iniciou as atividades e o MPT estava lá. Contrato de trabalho intermitente. Estudo feito pelo MPT a respeito das mudanças nas leis trabalhistas propostas pelo governo federal diz que o estabelecimento desse tipo de jornada é classificado como inconstitucional. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Uma empresa pode atrasar o pagamento do salário? Não pode. E caso isso aconteça, a empresa estará descumprindo obrigações contratuais. A repórter Emília Bisotto explica tudo isso pra gente na reportagem. Quando o salário atrasa, tudo é questão de dívida, Aluguel, contas que atrasam, então tem tudo isso. Se o seu pagamento se ele atrasa, tem toda essa questão de dívidas que você precisa pagar. A gente tem conta para pagar, E as contas não param de chegar, então eu acredito que atrapalha a vida de todo mundo, Eu tive muito problema e o jeito foi ter que pedir emprestado. E isso não foi nada bom. Juros, acarretariamos juros nas minhas contas. Todo mundo tem contas a pagar. E se atrasamos o pagamento, temos que arcar com as consequências, não é mesmo? Salário atrasado é sinônimo de contas atrasadas, juros e multas. Para o trabalhador, um transtorno. O artigo 459 da CLT determina que o pagamento salarial do trabalhador deve ser feito em no máximo um mês. Quando o acordo contratual for de salário mensal, este deve ser efetuado até o 5º dia útil. Para o trabalhador mensalista, a CLT prevê no artigo 459 que o salário será pago até o 5º dia útil subsequente ao mês de prestação de serviço. O trabalhador mensalista, ele prestou o serviço em janeiro. Então, você teria até o 5º dia útil do mês de fevereiro para pagar esse salário. Esse salário não pode ultrapassar um mês. A Denise é revisora de textos na empresa em que trabalha e já vivenciou essa situação. Foram 10 dias de atraso. Aconteceu uma vez, eu tive atraso no salário, atrasou por 10 dias e não estava preparado para isso. Acabei pagando coisas atrasadas, com multas até altas. Foram só 10 dias, mas a multa acabou sendo alta. E acabou que teve consequência no orçamento doméstico e procurei saber, me informar, Porque como foi uma primeira vez, uma única vez, e se acontecer de novo, O que eu posso fazer, como é que eu posso me prevenir, como é que eu posso me preparar? Ainda de acordo com o advogado trabalhista, se o atraso no pagamento for superior a 30 dias, o empregador pode sofrer penalidades legais. O empregado poderia procurar o seu sindicato ou até mesmo ir direto até a delegacia do trabalho, informar desse atraso e buscar o reajuste, o pagamento desse valor atrasado, já reajustado financeiramente. Eventualmente, se nesse período ele teve algum dano, ele pode entrar na justiça pedindo o ressarcimento desse dano. E para o caso de auxílio remuneratório, o atraso também pode ser questionado. A CLT não prevê unicamente o que é salário, mas ele prevê o que é remuneração do empregado. Então, alguns desses auxílios, alguns desses benefícios pagos pelo empregador ao empregado, eles compreendem a remuneração do empregado. O salário seria a contraprestação direta pelos dias de trabalho, enquanto a remuneração incorpora alguns desses auxílios ou benefícios. Óbvio que, em alguns casos, essa remuneração ela vai ter caráter salarial. E, tendo caráter salarial, ela vai ter a capacidade de causar esses mesmos prejuízos que o não pagamento do próprio salário causaria. Apesar de a Constituição pautar o trabalhador comum registrado em empresa privada, a regra se aplica também para o servidor público que tiver o salário atrasado. A fundamentação do servidor público vai ser a mesma coisa, porque o artigo da CLT, o que está por trás do artigo 459 da CLT, é a proteção ao trabalhador. E como tanto o servidor público quanto o empregado, eles estão prestando um serviço e recebendo uma remuneração que que tem um caráter alimentar, isso vai ser protegido pela lei e até mesmo pelo artigo 7º da Constituição.
Então, não é dizer que o artigo 459 será aplicado ao servidor público, mas o conceito que está ali por trás, que é um conceito extraído do artigo 7º, também serve de proteção ao servidor público. O Disque 100 é um serviço de utilidade pública que recebe denúncias de violações de direitos humanos. E para combater o trabalho de crianças e adolescentes em atividades de risco, o Ministério Público do Trabalho tem se dedicado bastante. Você conhece o serviço Disque 100? Não, nunca ouvi falar não. Disque 100 nunca ouvi falar não. Conheço sim. Não conheço. Trata-se de um importante canal de comunicação gratuito entre a sociedade civil e o poder público, que possibilita conhecer e avaliar a dimensão da violência contra os direitos humanos. É uma missão da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República que desenvolve políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da criança e do adolescente. É executada pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Entre as ações estão as medidas governamentais, o Programa de Proteção de Adolescentes Ameaçados de Morte e o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A Coordenadora Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente destaca a importância desse serviço. É importante que a sociedade, a família e o Estado tenham a consciência de que para erradicar o trabalho infantil você deve enfrentar muitos mitos. Mitos que infelizmente atrapalham na erradicação do trabalho infantil. Então, quando a sociedade tem para si essa indignação, a necessidade de proteger as crianças e adolescentes dessa verdadeira violação de direitos humanos, canais como o Disque 100, como procurar, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, toda a rede de proteção que está firme nessa causa da erradicação do trabalho infantil é absolutamente importante. O recado é: deve ligar para o Disque 100, deve procurar o Ministério Público do Trabalho, procurar o Ministério do Trabalho, enfim, ela deve alertar a criança que ela verificou que está trabalhando, ela precisa saber onde está o pai dela, chamar o conselho tutelar, enfim, mobilização das mais diversas formas para evitar que esse tipo de trabalho aconteça, nem que seja procurando a polícia, CRAS, CREAS, conselhos tutelares, todas as instituições envolvidas. Em Campinas, São Paulo, o MPT lançou campanha nacional de combate ao trabalho infantil, intitulada #Chega de Trabalho Infantil. Hoje nós temos essa campanha #Chega de Trabalho Infantil como um importante instrumento de mobilização da sociedade e nós devemos mesmo cada vez mais fomentar a divulgação, vamos tuitar, vamos replicar essa campanha, porque de fato ela é muito exitosa. Quem obriga a criança a vender no farol? #neles. Pôs criança para trabalhar no campo? #neles. Criança ajudando no comércio? #neles. O trabalho infantil é uma violência contra o futuro das nossas crianças. Poste sua foto ou vídeo com este gesto nas redes sociais, com a #Chega de Trabalho Infantil. Essa é a nossa bandeira. Participe. Trabalho infantil? #nele. A intenção da campanha é chegar diretamente lá na ponta do território brasileiro. Nós temos dimensões continentais, precisamos de uma mensagem direta e objetiva para que todos, independente da faixa social, da faixa etária, compreendam a mensagem, né? Chega de trabalho infantil. Trabalho infantil? #nele. Depois do intervalo. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, afirma que as mudanças na CLT não vão diminuir as taxas de desemprego no país. Não saia daí, voltamos já. A comissão especial que analisa a proposta de reforma trabalhista na Câmara dos Deputados iniciou as atividades. Para o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, as mudanças na consolidação das leis do trabalho propostas pelo governo federal não vão gerar mais empregos.
Além do Procurador-Geral do Trabalho, a audiência pública recebeu o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Granda Martins Filho. O posicionamento do Ministério Público perante o Congresso Nacional é no sentido de auxiliar o Congresso Nacional na análise dessa proposta, trazendo não só elementos que o Ministério Público apura no seu dia a dia de trabalho, mas também com experiências de medidas similares que foram adotadas em outros países do mundo, quais as consequências, trazer todos esses elementos para permitir que o Congresso Nacional possa, nessa matéria de direito do trabalho, legislar de uma forma em que não haja precarização. A busca por uma proposta sem prejudicar os trabalhadores do país começa pelo diálogo. É o que garante a deputada federal Luísa Erundina. Isso é absolutamente indispensável para enriquecer a proposta, para diminuir os danos que ela contém. Esse projeto de lei que está em discussão, no caso da reforma trabalhista, ela tem aspectos danosos para os trabalhadores que já lutaram muito e que já registraram conquistas importantes. O deputado Daniel Vilela, presidente da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, diz que terá uma postura neutra à frente dos trabalhos. Eu, como presidente da comissão, irei procurar atender a todos os pedidos de manifestações, dar oportunidade para todos os atores envolvidos se manifestarem e, ao final do prazo estabelecido no cronograma de trabalho, tenhamos aí um texto que possa colaborar com o Brasil. A nossa grande preocupação não é a palavra retirada de direitos, é que haja a criação de empregos precarizados, de empregos menos protegidos. O Procurador-Geral do Trabalho apresentou estudos realizados no exterior que comprovam que as mudanças propostas vão precarizar o trabalho. Da forma que a proposta foi feita, com certeza, ela apenas traria a troca de empregos formais, empregos por prazo indeterminado, por empregos precarizados, empregos por tempo parcial, empregos por tempo determinado, o que não interessa a ninguém. A mera troca traz apenas a precarização, traz apenas a redução de salário, a redução de treinamento de trabalhadores, o aumento da rotatividade de mão de obra. O levantamento da Organização Internacional do Trabalho revela que, após a flexibilização, houve diminuição entre 2011 e 2016 na Espanha de 265 mil contratos indeterminados e 372 mil vagas a tempo integral. A reforma aumentou também em 100 mil os contratos temporários e 300 mil os contratos a tempo parcial. Bem, para mim o principal problema é que ela não traz nenhuma garantia de que essas formas alternativas de contratação sejam para crescer a empregabilidade. Como, por exemplo, a condição que a empresa mantenha a quantidade de empregos por prazo indeterminado. Ela não traz essa garantia. E o que cria emprego não é a redução de salário, não é a redução de direitos trabalhistas. O que cria emprego é o aumento da demanda, é o aquecimento da economia. A atual legislação trabalhista permitiu que o Brasil, nos 10 primeiros anos, apenas como exemplo, os 10 primeiros anos deste século, tivesse um crescimento econômico. E era a mesma legislação trabalhista. A seguir, parceria entre TST e MPT permitirá a comunicação entre processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho e MPT Digital. Fique ligado! O Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho firmaram um termo de cooperação que vai permitir comunicação entre o PJE, da Justiça do Trabalho, e o sistema MPT Digital. A parceria vai dar mais rapidez à tramitação dos processos. A solenidade ocorreu no Tribunal Superior do Trabalho e teve o objetivo de formalizar a interoperabilidade entre os sistemas do processo judicial eletrônico, PJE, e o MPT Digital.
A iniciativa dá sequência à instalação dos processos eletrônicos que já funcionam nas varas e tribunais regionais do trabalho e também na instância máxima do Judiciário Trabalhista. O acordo de cooperação técnica possibilitará o uso de processos judiciais eletrônicos, trazendo benefícios durante a tramitação dos processos. Na Procuradoria-Geral muda radicalmente a forma como a gente conversa com o TST. O que antes era feito até de uma forma eletrônica, mas por diversos sistemas, hoje é o sistema do PJE conversando diretamente com o nosso sistema, que é o MPT Digital. Tudo é feito pela interoperabilidade no próprio MPT Digital. Com isso a gente ganha agilidade nas informações, nesse trânsito de processos, mais rapidez, mais celeridade para os processos e, principalmente, a gente otimiza a mão de obra, tornando mais barato o trabalho tanto do Ministério Público do Trabalho quanto do Tribunal Superior do Trabalho, o que impacta positivamente em toda a sociedade. Nós estamos conseguindo, através desse termo de cooperação, que o nosso sistema PJE converse com o sistema digital do Ministério Público do Trabalho. Então, com isso, nós vamos conseguir fazer com que esse sonho de uma implementação completa do PJE se torne realidade, inclusive com a participação do Ministério Público. A mudança para o uso da plataforma digital também era uma necessidade dos próprios servidores. Era uma demanda a partir do momento em que nós tínhamos alguma dificuldade de fluxo de documentos. Né? Todos os documentos que o Ministério Público encaminhava para o sistema era necessário ir o sistema digital, inserção um a um, os documentos, o parecer, aquele documento 1, documento 2. Havia uma demanda, né, por trabalho muito grande, era muito trabalhoso. E agora não. Agora a coisa vai andar de uma forma totalmente automatizada mesmo. A gente faz o nosso trabalho, aperta um botão, entrou tudo no PJE. É agilidade, os nossos servidores, com certeza a gente vai poder fazer uma melhor distribuição, um melhor aproveitamento deles. Nós estamos querendo que até o final desta gestão, no final do ano, começo do ano que vem, nós tenhamos 100% do PJE em funcionamento, incluindo o Tribunal Superior do Trabalho, e com o diálogo pleno de todos os TRTs e o TST com o Ministério Público do Trabalho. Para o MPT, as propostas de alterações nas leis trabalhistas contrariam a Constituição Federal e as convenções internacionais firmadas pelo Brasil. É o caso, por exemplo, da jornada intermitente. Trabalhavam as 2 horas, 3 horas, que era um horário de mais movimento, horário de pico da loja. E aí eu ficava umas 3, 4 horas, até às vezes 5 horas andando pelo shopping, porque eu não tinha lugar para descansar. Então, e não podia voltar para casa também, porque eu só recebia um vale-transporte de ida e volta. Então eu ficava pelo shopping. No final da tarde eu entrava novamente e cumpria a jornada, o resto da jornada de horário, que era à tarde também, horário de pico. Esse relato é de um rapaz que preferiu não se identificar. Trabalhou em uma empresa de fast food com contrato de trabalho intermitente por pouco mais de 1 ano. A prática ilegal só trouxe danos para a vida do trabalhador. Com essa jornada assim, de trabalho móvel, eu não sabia quanto eu ia ganhar no final do mês. É por isso que o Ministério Público do Trabalho está empenhado em analisar as propostas feitas pelo governo federal sobre a flexibilização das leis trabalhistas. E uma delas é o projeto de lei do Senado 218 de 2016, que permite a terceirização da atividade fim, com a introdução do chamado contrato de trabalho intermitente. O Ministério Público do Trabalho enxerga o PL 218 sobre a jornada intermitente com bastante preocupação, sobre 3 prismas. Primeiro, o prisma constitucional. Segundo, o prisma legal, da questão do coração das relações de trabalho, esculpido na CLT, e também das consequências sociais que isso pode acarretar. Márcio ainda alerta para outras irregularidades. E vai de encontro frontalmente ao princípio da alteridade, que é um dos princípios basilares da relação de trabalho, porque o risco do negócio
é daquele que pretende empreender, é do empregador. Isso é o coração da nossa CLT. E a partir do momento que que o PL permite que o trabalhador seja utilizado quando conveniente ao serviço e remunerado na base dessa proporção, ele transfere o risco do negócio apenas para o empregado. E ele inverte toda a lógica do sistema, trazendo, digamos assim, um precedente perigosíssimo. E arrisco a dizer, nos termos do que foi proposto, único, diante da nossa legislação, ele é proibitivo. E isso pode causar um dano social sem precedentes. Tanto de manhã eu poderia trabalhar 2, 3, 4 horas, como de tarde, trabalhar 2 ou 3, 4 horas. Vai depender do movimento. Chega no final do mês, o trabalhador não sabe quanto vai ganhar, não pode fazer um compromisso de um valor X, porque nunca sabe o salário correto que vai ter. Essa indecisão não é admitida pelo MPT. Uma jornada intermitente, você dizer para um empregado que ele vai ser utilizado durante 8 horas um dia, no outro dia nenhuma hora, nas próximas 2, 3 semanas também não será utilizado, você equipara a mão de obra, né, da pessoa humana a uma máquina, você coisifica, você dá o mesmo tratamento ao trabalhador que se dá a um insumo da produção, a uma máquina alugada, a um serviço de telefonia, internet e etc. Então esse é um grande perigo, porque máquinas não têm família, não têm vida e o trabalhador tem. Quem sente na pele os prejuízos está torcendo para que essa proposta de mudança na CLT seja detida. De acordo com as nossas peculiaridades da nossa sociedade, da nossa legislação e das barreiras constitucionais às quais eu me referi, esse projeto ele ofende, digamos assim, ele é o que mais ofende a legislação de todos os que nós estudamos. Ele não pode se encaixar, ele é realmente violador às nossas garantias constitucionais e a todo um sistema de proteção, uma rede protetiva ao trabalhador. Isso é um absurdo mesmo, essa lei não pode passar de forma alguma. Chega no final do mês, o trabalhador não sabe quanto vai ganhar, não pode fazer um compromisso de um valor X, porque nunca sabe o salário correto que vai ter. O Ministério Público do Trabalho manifestou-se pela rejeição desse PL, tanto pelas questões jurídico-constitucionais, quanto pela absoluta incompatibilidade do projeto com a nossa legislação trabalhista, bem como, principalmente, pelas nefastas consequências sociais que esse projeto pode acarretar para toda uma classe trabalhadora. E você é o nosso convidado especial para participar do programa Trabalho Legal. Basta enviar uma sugestão de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. As informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você.